Graça e paz, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um encontro nosso com a palavra do Senhor. Chegamos então, especificamente ao tempo do Advento, ao tempo de dezembro, das celebrações, das comemorações, de preparação do nosso espírito, do nosso coração, de preparação para a chegada, não apenas das festividades, mas a respeito, sobretudo, de um novo tempo para as nossas vidas. A palavra de Deus tem diversos textos bíblicos que falam da noção de Deus sobre o tempo. Até porque, quando falamos em advento, estamos falando da expectativa não apenas do nascimento de Cristo, mas também da expectativa da sua volta, do seu retorno triunfal sobre todo o mal, sobre todas as forças da morte. É por isso que o tempo do advento é uma oportunidade para uma mudança de consciência, para uma preparação espiritual, para um receber nos nossos corações, mais uma vez, a esperança que nos é mediada a partir da presença de Cristo em nosso meio. O apóstolo Pedro tem um texto bastante curioso. Quando fala da volta de Jesus, ele nos faz imaginar como o tempo para Deus não tem a mesma dimensão que para nós. Vamos rever esse texto, vamos compartilhar esse texto, que está lá na segunda carta do apóstolo Pedro, ali nos versículos 8 a 9, do capítulo 13. Vamos perceber, queridos irmãos e irmãs, como diz o texto: para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco. Nós conhecemos bem esse texto, né? E utilizamos ele muitas das vezes para falar, né, do tempo de Deus para salvar os nossos parentes e familiares. Mas hoje, queridos irmãos e irmãs, eu gostaria de pensar esse texto, né, nessa quebra de paradigmas com relação ao tempo, né, para pensarmos um pouquinho de como que os efeitos desta pandemia têm se dilatado e tornado-se permanentes para cada um de nós, né? Já falamos muito aqui nesse espaço, já meditamos muito a respeito de um novo normal, a respeito daquilo que as nossas vidas foram impactadas, e é muito comum chegarmos nessa época do final do ano e nos perguntarmos, né? Por que não termina por completo essas angústias? Estamos aí novamente atravessando um novo período do aumento das infecções, graças a Deus que não muito fortes, né? Muito perigosas, mas já meditamos muitas das vezes, né? No tempo da nossa ansiedade, que anseia por respostas, que quer ver mudanças. E, de certa maneira, cada um de nós vai se dando conta que esses tempos que temos vivido ultimamente têm, parece que, congelado a nossa percepção, né? As lutas ficaram mais recorrentes, os desafios ficaram mais constantes no nosso dia a dia, nossos medos e temores, se eram sazonais das nossas vidas, eles passaram a fazer parte do nosso cotidiano, e como muitos de nós aqui refletimos em muitas circunstâncias, as dúvidas, as perguntas, elas acabaram, muitas delas ficando sem respostas, e nós nos deparamos em todos os dias, ao acordar, muitas perguntas sem respostas, muitos anseios, né, que precisamos conviver e muitas incertezas no nosso radar. Mas quando nós vamos à palavra de Deus, nós temos uma espécie de antídoto ou de remédio para essa sensação de tempo congelado que esses últimos tempos, que essa pandemia nos trouxe. A palavra de Deus, ali pelo apóstolo Pedro, nos relembra que não há uma dimensão de contagem do tempo para Deus, né? Ou seja, o tempo passa para mim e para você. O tempo passa, né? Ou fica estacionado, não sei qual é a sua dimensão,
a sua própria sensação. O tempo, ou ele vai muito rápido, ou ele está congelado apenas para mim e para você. Porque para Deus, os seus propósitos atravessam as nossas gerações. Os seus propósitos são muito maiores do que as nossas próprias expectativas. E no dizer de Paulo, né, nós vivemos todos marcados pela expectativa da vitória final de Jesus. Mas uma coisa, queridos irmãos e irmãs, que nós podemos ter certeza é de que mais dia, menos dia, manifesta-se a vontade de Deus nas nossas vidas. Pare um pouquinho e procure olhar para a sua própria vida. Você vai encontrar um período muito comum de alegrias e dificuldades, né? A sua vida caminhando como se fosse numa linha do tempo, marcada pelas realizações, marcada pela chegada de um filho, de uma nova oportunidade profissional, de uma alegria, de uma satisfação, de uma bênção, e ao lado destas experiências, marcada também pelas dificuldades, pelos sobressaltos, pelas preocupações, pelos temores, enfermidades, quebra de contratos, angústias, limitações, perseguições. Mas o que talvez você possa encontrar como um único fio concreto da sua história de vida é a presença de Deus e a vontade dele se manifestando. É isso que o apóstolo Pedro está tentando transmitir para a igreja de seu tempo, né? O tempo não passa para Deus, né? Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como se fosse um próprio dia, né? Brilhante exemplificação do apóstolo Pedro. E dessa maneira, queridos irmãos, nós podemos também colocar de lado a nossa sensação com o tempo, com este tempo que estamos vivendo, né? Deixe de contar épocas, deixe de contar anos, deixe de ficar esperando, né? Achando que talvez em 2023 vai ficar para trás a pandemia, provavelmente não ficará. Deixe de ficar imaginando que 2023 talvez nós saímos dessa crise, muito provavelmente ela prossegue. Deixe de ficar temporizando a sua própria vida, a sua própria existência. Receba cada dia como uma grande oportunidade que Deus tem dado para a sua vida. Receba também esse tempo com todo o desafio como um propósito de Deus, né, para nós, para a humanidade. Nas palavras do apóstolo Pedro, o demorar da percepção da comunidade com relação aos atos de Deus é explicado como uma longanimidade de Deus, uma espera paciente de Deus para que outras pessoas sejam alcançadas pela salvação. Assim também, queridos irmãos, nós podemos entender a nossa percepção de demora por uma vitória, por um alívio, por uma bênção, por uma supressão dos desafios, como uma longanimidade de Deus. Não existe o tempo para Deus. Ao contrário, ele é Senhor do tempo e das eras. E neste exato momento, nesta exata circunstância, nós precisamos deixar de lado nossos medos, temores, também a nossa ansiedade, para abrigar em nosso coração esse novo tempo de esperança, esse novo tempo de nova significação, esse novo tempo de que, quaisquer que sejam as circunstâncias, o tempo de Deus é o seu favor, é o seu amor, é a sua longanimidade para todos os seres humanos. O tempo de Deus para nós, querido irmão, querida irmã, é a bondade de Deus, que é sem limites, que é no seu devido tempo, que é conforme a sua enorme misericórdia, sua sabedoria, sua graça e amor, que não tem fim. Vamos viver este advento, vamos viver esta expectativa, vamos continuar convictos do grande amor de Deus, sabendo que, se o tempo para nós está congelado,
não está congelado no sentido de que Deus, ele continua olhando para a humanidade, ele continua olhando para você, ele continua agindo em nosso favor. Pode ser que, na nossa percepção, as coisas não mudam para nós. Os processos continuam o mesmo, o dia é semelhante ao dia anterior, não mudou nada no nosso radar, mas pode ter certeza que Deus trabalha todos os dias para nos abençoar, nos sustentar e nos fazer bem. Vamos, com a inspiração do cântico, partir para o momento de intercessão. Que Deus possa nos dar um grande advento e um tempo abençoado. Vamos fazer o nosso momento de oração, de intercessão. Deus agirá em favor dos seus filhos, embora pareça demorado. Vamos colocar nossas vidas, vamos pedir que Deus esteja abrindo os nossos corações. O novo de Deus é sempre presente nas nossas vidas. Que esse tempo de advento, de preparação para o Natal, traga o novo de Deus na sua vida, na vida de algum parente. Nós vamos interceder, vamos pedir a Deus sua bênção, em especial para o nosso querido irmão, o pastor reverendo Albert. A sua irmã descansou ontem do câncer, de 62 anos, estava com a luta, tinha recebido alta do hospital e descansou. Vamos pedir que o Senhor esteja trazendo consolo, trazendo graça, trazendo força. Oremos também pelos familiares do pastor Valdemar Trevenzoli, que também descansou essa semana. Enfim, peçamos que Deus da graça, do amor e misericórdia venha sobre todos nós. Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, Pai querido, nós te glorificamos, te exaltamos e te bendizemos, porque o Senhor é soberano, está acima de todas as coisas, de todo o poder, de toda a majestade, acima das circunstâncias, acima dos nossos medos e temores, acima do próprio tempo. Pai querido, a nossa percepção não é igual à tua percepção. Os nossos pensamentos não são os pensamentos. E por isso, Pai de amor, nós queremos te suplicar que o Senhor conceda a tua bênção de modo especial sobre as nossas vidas, sobre a vida dos nossos irmãos e irmãs, da nossa igreja. Que o Senhor esteja abrindo o nosso coração para um novo entendimento, para uma nova compreensão, para uma percepção da tua ação, do teu poder, da tua graça e misericórdia nas nossas vidas, nos nossos lares, na nossa igreja, que nós possamos perceber, ó Pai, que a tua presença, que o teu poder, que o Senhor reina nas nossas vidas,
que o Senhor reina soberanamente e de que a mensagem de esperança, poder e glória esteja sendo derramada nas nossas vidas, nos nossos lares, que as famílias se motivem, que homens e mulheres percebam do teu poder, que o Senhor esteja trazendo mudança, que o Senhor esteja trazendo esperança para as nossas vidas, que nós saibamos reconhecer, ó Pai, que o Senhor tem um tempo diferente do nosso, e o teu tempo é o tempo da longanimidade, é o tempo do amor, é o tempo do poder, é o tempo de fazer novas todas as coisas. Portanto, faz novas do Evangelho nas nossas vidas, no nosso coração, na vida da tua igreja. Oramos pelo consolo, Deus amado. Oramos pelo consolo da vida do pastor Albert, ó Pai, feliz com a chegada de um filhinho, Deus querido, mas agora enlutado com a despedida da sua irmã. Que a tua graça, poder e misericórdia consolem a vida do teu servo, fortaleçam, o sustente, bem como assim todos os seus demais familiares. E também oramos em favor dos familiares do pastor Valdemar Trevisoli, que descansou, Deus amado. Que o Senhor abençoe sua família, que o Senhor abençoe todos os seus familiares, que o Senhor possa trazer a eles o consolo, toda a graça, que o Senhor possa enxugar dos olhos toda lágrima, que o Senhor possa dar a eles um novo tempo, um tempo do advento, da esperança, da salvação, das boas novas, e que elas cheguem nas nossas vidas, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Querido irmão, querida irmã, que Deus possa te abençoar, que você tenha uma semana de um grande advento na sua vida.